Vamos lá, muito bom dia a todos e todas. Estamos começando aqui a coluna Vozes, um espaço no JTT, Amanhã com Dignidade, para repercutir as lutas de Joinville e para fazer ecoar as vozes daqueles e daquelas que resistem e que constroem essa cidade. E na coluna Vozes de hoje, nós vamos falar sobre a greve no INSS. Nesta segunda-feira, 23 de maio de 2022, após 62 dias da greve, deflagrada no último dia 23 de março, foi assinado o Acordo de Greve 2022 com as entidades representativas dos trabalhadores, o INSS e o Ministério do Trabalho e Previdência. Após 62 dias de greve, os trabalhadores e trabalhadoras do Seguro Social retornam ao trabalho nesta terça-feira, dia 24, mas continuam atentos e mobilizados para cobrar o cumprimento do acordo de greve. E para falar sobre isso, eu vou receber aqui hoje a Alessandra Couto, que é assistente social, trabalhadora do INSS há 12 anos e desde 2017 atuando aqui em Joinville. A Alessandra é especialista em saúde do trabalhador pela Fiocruz e sociologia política pela UFPR. E é diretora do Departamento de Formação Sindical e Estudos Socioeconômicos do Sindprev Santa Catarina. Muito bom dia, Alessandra, tudo bem? Seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite aqui para falar com a gente. Alessandra, como é que foi essa greve? Qual que era a pauta da greve? Como é que vocês estão saindo desses 62 dias de mobilização? Bom dia, me ouve bem? Sim. É a minha preocupação, retornando ao trabalho com um pouco de gripe, né? Na verdade, a gente tem que ampliar um pouco o olhar em relação a essa mobilização, né? Nós, os servidores públicos federais, começamos toda uma mobilização a partir do momento em que a reforma administrativa foi colocada como pauta de discussão e de votação na Câmara dos Deputados, no Senado, né, no Congresso, para fazer ali a denúncia de quais eram os impactos que isso traria para o serviço público, como isso chegaria para a população. Por uma vitória de mobilização dos servidores, ela foi retirada da pauta de votação, mas ainda se trazia a necessidade de se discutir junto aos órgãos públicos, né, as pautas específicas de reivindicação que vinham sendo discutidas internamente. A gestão do INSS, representando muito bem a forma de administrar do governo federal, se fechou totalmente, não querendo ali, em momento algum, negociar, discutir ali com os servidores, né, através das suas entidades, o que vinha acontecendo, né? Nós, do sindicato aqui de Santa Catarina, junto com os sindicatos de todo o Brasil ligados à federação, né, a FENASPES, vínhamos demonstrando desde a greve de 2015 a inviabilidade que ocorreria no atendimento ao público dentro das agências do INSS, pelo número de servidores que faltavam ali para atender a população. Em 2015, nós estávamos em torno de 45 mil servidores e já sinalizávamos a necessidade de repor o quadro de servidores. E a partir de 2019, com uma conquista da greve de 2015, que foi a paridade entre aposentados e ativos, metade dos servidores acabou se aposentando. Então, hoje, né, com a questão das aposentadorias que se intensificaram em 2019, e mais a saída por outros motivos de alguns outros servidores, nós não chegamos a 20 mil servidores do INSS para atender todo o Brasil.
Uma solução que a gestão colocou foi a criação do INSS Digital. O INSS Digital é um novo formato de atendimento em que ele estabelece uma celeridade no processo através de canais remotos, através de uma tramitação ali dos processos que deixaram de ser físicos e passaram a ser digitais. Mas é muito engraçado porque o pensamento era de um INSS digital, mas sob uma lógica analógica, né? Porque ela impôs ao cidadão a obrigação de buscar os caminhos remotos, mas as falhas do sistema e os sistemas obsoletos, né, a má qualidade da internet, onde existem agências que a velocidade é de 1 mega, né, de 500K, tornava impossível que esse INSS digital, tão vendido como uma agilidade, uma celeridade no atendimento, fosse realmente ali traduzido em números e numa melhoria do serviço à população. Então, os sindicatos, os servidores, tomaram ali a necessidade de trazer a greve para que essas situações tão pontuais fossem ouvidas, né? Então, a greve, nos seus 62 dias, além de lutar por por uma melhor qualidade de trabalho, né, por processos de trabalho menos dificultosos para que aquele servidor pudesse trabalhar, também queria traduzir isso em números e viabilizasse uma retomada do atendimento presencial para a população, onde não se deixa de ofertar o atendimento online, né, o atendimento pelos canais remotos e digitais, mas entende que a população ela é plural e ela é composta por pessoas que têm facilidade, que têm acesso aos canais e às tecnologias, mas também ainda é composto por aquela população que necessita do atendimento presencial e necessita de uma orientação ali, porque sozinho não consegue ali fazer com que os canais remotos deem conta das suas demandas. Então, a pauta da greve trazia a melhora da questão tecnológica, do aparato de computadores, de internet, da retomada do atendimento presencial. Isso foi uma conquista. Eu sou assistente social e desde 2019 eu era impedida de fazer um atendimento que é de extrema importância para a população, que é o serviço de socialização de informações, onde a gente atende presencialmente e a gente pode orientar, tirar as dúvidas, tanto para explicar o motivo do indeferimento, né, identificar qual foi a falha, qual foi o nó, para que aquela pessoa tivesse ali o benefício reconhecido, o direito reconhecido, né, sem precisar lançar mão de terceiros e pagar por um serviço que é ofertado ali por um serviço previdenciário dentro do INSS. Então, essa é uma conquista. A partir agora do desfecho da greve, em torno de 10, 15 dias, a normativa virá para estabelecer a retomada desse atendimento, né? Também foi ali estabelecida a necessidade de concurso público. A gente sabe que a gente saiu com uma carta de intenções, né, onde o governo se compromete ali com diversas questões, entre elas o concurso público. Não há mágica para que a gente possa melhorar o atendimento à população que não passe por um aumento da mão de obra, né, de servidores para ofertar esse atendimento, né? Não há tecnologia que dê conta de operacionalizar uma política tão complexa e que conversa com muitas ACPs. Então, ela precisa daquele servidor para que, primeiro, traduza isso para a população e também possa fazer o reconhecimento correto. A gente percebe que houve um aceleramento de indeferimentos a partir da automatização de alguns reconhecimentos, porque essa automatização acabou não reconhecendo ali
as nuances e as regionalidades, né? Aqui em Santa Catarina, nós temos diversas ações civis públicas que versam sobre a questão indígena, sobre a questão do auxílio maternidade, sobre a questão ali do auxílio doença, do próprio benefício de prestação continuada, né? E a gente entendia que o servidor que faz o processo de reconhecimento precisava participar de uma forma mais intensiva na greve. A gente tem que entender o contexto dessa greve, né? O contexto político, o contexto social. Uma das pautas era a questão do reajuste salarial, que não ocorre desde 2015, né? E nós tivemos corte de salário, né? Permanecemos em greve mesmo com esse corte, demonstrando ali o compromisso que a gente tem enquanto classe trabalhadora, o compromisso que a gente tem com a política de previdência pública e de qualidade, né? Mas nós tivemos uma certa dificuldade entre nós, entre os pares, de fazer com que isso atingisse a maioria dos servidores. A nossa adesão ficou em torno daí de 25% e retratou, na verdade, aí um pouco em nível nacional a adesão. Mas o impacto foi muito grande, porque diante de um quadro reduzido de servidores, né, isso forçou a instituição a abrir a negociação, mesmo que tardiamente, e pudesse ali ouvir e acatar algumas dos nossos posicionamentos. A retomada do atendimento presencial, né, a autonomia do profissional assistente social para ofertar essa orientação à população, essa orientação à rede socioassistencial, essa melhoria da qualidade do processo de trabalho para quem está no reconhecimento, que passa por além de equipamentos tecnológicos, né, computadores, internet, sistemas de melhor qualidade, mas também do tempo para que ele possa sempre se capacitar sobre uma política pública que sofre mudanças constantes, né? Então, nós não somos máquinas, nós somos servidores, nós precisamos ter essa valorização para que a gente possa ofertar para aquele trabalhador que está sentado do lado de lá do balcão também um serviço de qualidade e que o benefício dele, caso seja indeferido, seja porque não havia naquele momento um direito a ser reconhecido e não que ele tem o seu direito ali cerceado ou seu direito ali renegado, né? Essa é a ideia da nossa mobilização. A greve foram 62 dias difíceis, onde nós saímos muito cansados, mas nós saímos também muito felizes de perceber que a população, quando conhecia ali as razões, que era por uma melhora da qualidade do atendimento, né, do processo de trabalho, uma valorização da política pública, ficava do nosso lado. A grande mídia falou muito da questão da greve dos peritos médicos, né, que não estou aqui para dizer que não era importante, mas, na verdade, o que movimentou e o que teve como pauta uma melhora do serviço para a população foi a greve dos servidores do INSS, técnicos e analistas, que colocou em sua pauta ali uma melhora da qualidade do atendimento prestado à população, porque a gente sabe que a missão do Instituto, do INSS, é reconhecimento de direitos, né? E o reconhecimento de direitos, ele está intrinsecamente ligado à responsabilidade de se atender bem, com respeito, com dignidade, para que aquela pessoa tenha uma informação de qualidade, tenha uma orientação de qualidade e possa entender como acessar o seu direito. Então, eu acho que isso é uma grande qualidade que esse movimento grevista trouxe em reconhecer que a missão institucional, que é reconhecer o direito, ela precisa ser bem feita, tanto no atendimento presencial, quanto no processo ali digitalizado, né, o processo online, porque nós lidamos com vidas de pessoas, né, a gente lida com todo um processo que a pessoa passou anos ali, acreditando ali uma possibilidade
de se aposentar, a possibilidade de, no momento ali da sua velhice, da sua morte ou do seu adoecimento ali, ter um amparo para si e para sua família. Essa é a nossa responsabilidade. E a greve, ela trouxe novamente para aquele servidor que estava afastado dessa realidade, né, a importância de não perder o foco, que a Previdência Social, a autarquia e a INSS existe para a população. Então, a gente tem um compromisso com a população e a gente tem que entender que, enquanto classe trabalhadora, nós lutamos pelos nossos direitos, atrelados aos direitos da população que a gente atende. Muito bem, Alessandra. Alessandra, eu queria que você falasse especialmente de Santa Catarina, como é que foi a mobilização aqui no estado, aqui em Joinville, na região, enfim, nessa conjuntura, né, desfavorável, adversa, como é que foi esses 62 dias de greve aqui em Santa Catarina? Esse cenário que se colocou para essa movimentação, né, para esse movimento paredista, grevista, ele foi muito peculiar, porque desde 2016, 2017, nós temos um grande número de servidores fazendo um trabalho que inicialmente era muito pequeno, né, de trabalho remoto, e com a pandemia foi muito intensificado. Então, antes que você ia até o guichê do colega para tirar uma dúvida, para expor uma situação e que se resolvia ali dentro da APS, da Agência da Previdência Social, isso mudou, né? Muitos servidores começaram a trabalhar remotamente e também o INSS Digital trouxe essa questão de que o processo, mesmo requerido aqui, em Joinville, poderia ser analisado em qualquer local do Brasil. Então, foi um desafio muito grande chegar nesses colegas, né, e mobilizá-los, porque eles estavam ali descolados daquela realidade coletiva que antes todos dividíamos, né? Eles foram ali empurrados por uma bolha individual, onde você acaba, até pelo ritmo de trabalho e pelas situações impostas pela autarquia, a achar que seus problemas são individuais, né? Que eles não conversam com o da categoria ou com o do colega que exerce o mesmo trabalho. Então, isso trouxe uma certa dificuldade de mobilização, mas até porque as agências, né, nós estamos aqui se não é a maior, a segunda maior agência do estado, né, que nessa agência da 9 de março aqui em Joinville, mas se você entra, parece terra arrasada, né, um monte de guichê vazio com 2, 3 aí servidores. Então, a adesão do servidor no atendimento presencial gerava um impacto menor do que aquele que estava no trabalho remoto. E foi muito interessante que aqui em Santa Catarina, do número total de servidores que aderiram, metade estava em atendimento remoto, o que trouxe ali um impacto grande no número de processos ali não analisados, né? O que pouco deu de impacto para a população, porque a fila já estava muito grande, né? Já eram ali milhões de processos parados. Então, como já as pessoas já estavam acostumadas com uma morosidade, elas tiveram uma certa dificuldade de mensurar esse impacto, mas para a instituição foi muito importante, que foi o que acabou ali forçando a abertura da negociação, né? O INSS, enquanto órgão nacional, teve um termo de ajuste de conduta, que daí foi ali depois referendado pelo Supremo, em estabelecer metas de atendimento conforme a espécie do benefício, né? Então, para alguns 90 dias, para outros 45 dias, e com a adesão de grande parte dos servidores que estavam no atendimento remoto, mas que faziam análise desses processos, né, fez com que o cumprimento desse termo de ajuste ficasse prejudicado e forçou ali a instituição a ouvir
as representações sindicais, né? Nós temos uma adesão parcial aqui em Santa Catarina, mas mesmo parcial e aquém do que nós desejamos, né, nós, movimento sindical, ela foi muito uniforme do começo ao fim. Então, quem entrou com o objetivo mesmo de fortalecer a luta para que a instituição ali abrisse a negociação. O que a gente espera hoje, já que os ganhos são para todos, né, é que aqueles que não aderiram à greve, né, compreendam ali os avanços que tivemos e compreendam que só a luta é que possibilita que a instituição, né, nos ouça e entenda as necessidades que nós temos para cumprir nossa missão institucional, né? Muito bem, Alessandra. Alessandra, a gente já está finalizando aqui a nossa conversa, mas antes disso eu queria que você comentasse, né? Você falou que tem alguns dias ainda para cumprir esse acordo. Quais são os próximos passos da categoria aí a partir de agora? Na verdade, nós saímos, né? Nós finalizamos a greve, voltamos ao trabalho. Contudo, permanecemos em estado de greve. O que isso quer dizer na prática? Como o acordo de greve, ele, na verdade, traz muitas situações a serem resolvidas num curto ou médio prazo, nós temos um comando de greve nacional e outro de mobilização aqui do Estado, que irá acompanhar ali o cumprimento desses acertos e dessas promessas que ficaram acertados, acordados na negociação. Então, a gente foi estabelecidos alguns prazos, né, para cumprimento de algumas situações de produtividade, de retomada de serviços ofertados para a população, e também uma coisa muito produtiva que saiu desse acordo é a instituição de um comitê gestor, ou seja, paritário entre gestão e entre servidores, para pensar e discutir processos de trabalho, né? Então, a gente precisa acompanhar para que isso seja implementado, né, saia do papel e vá para a prática, e que a gente possa realmente pensar e discutir o processo de trabalho pelo viés do respeito ao servidor que presta aquele atendimento, né, e o cumprimento da missão institucional para aquela população. Então, nós hoje estamos em estado de greve para acompanhar o cumprimento integral desse acordo de greve. Não é para cumprir metade, não é para cumprir um terço, não é para ficar na promessa. E caso ele não seja cumprido, né, retomamos ali a discussão do retorno à greve. Muito bem, Alessandra. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite para conversar aqui com o Portal Desacato. E nós estamos à disposição aí dos trabalhadores, das trabalhadoras do Seguro Social. Parabéns pela mobilização e estamos junto. Obrigado aí pela audiência. Agradeço o espaço. Valeu, Alessandra.